programa Eclésia está de volta. Hoje nós estamos falando sobre um trecho da Carta de São Tiago que fala sobre fé e obras. Nós já falamos aqui o que é a carta, como viver essa obra para tornar a fé viva e não deixá-la morta. Padre Guedo, para a gente continuar nosso assunto de hoje, então, eu queria que o senhor comentasse, Deus deu 3 qualidades para a pessoa humana: Sim. Inteligência, vontade e liberdade. Como a gente pode relacionar essas 3 qualidades à fé e às obras de caridade concretas? Sim, exato. Gente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É a primeira página da Bíblia. Portanto, carregamos a imagem dele dentro de nós, com dons específicos e gratuitos que recebemos, exatamente como o senhor acaba de citar: inteligência, vontade e liberdade. Se são gratuitos, quer dizer que a gente já nasce com essas qualidades? Sim, exato. E Deus dá gratuitamente essas qualidades. Naturalmente, quando Deus dá um dom, é para ser colocado, digamos assim, em ocasiões para dar frutos. E nós temos exatamente tudo para produzir frutos bons. Aliás, seria o caso de pegar uma frase em língua latina de um grande santo, Santo Agostinho, doutor da Igreja, que chegou a escrever no seu livro esta expressão em língua latina: qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Parece um jogo de palavras. Vamos traduzir para o português. Aquele cara, Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Isto é, estes dons gratuitos são uma ordem categórica, um imperativo categórico para poder desfrutá-los. Por isso somos chamados a desenvolver estes dons. Certo? A inteligência nos leva a considerar Deus como autor da vida, como único, digamos assim, nosso Criador, para o qual temos que manifestar a nossa adoração. A vontade nos ajuda a saber sempre escolher o melhor, a lutar contra as ocasiões do mal. A liberdade também, a não ser vítima das paixões. Temos tudo nas nossas mãos. Elas são ligadas, né, padre? Uma complementa a outra. Exato, um complemento perfeito a sua expressão, né, Renata? E tudo isso faz parte exatamente desta fé que acompanha a nossa vida pelo fato que somos imagem e semelhança de Deus. A partir do momento do nosso batismo, os nossos pais e os nossos padrinhos, interpretando a nossa vontade, assumiram o compromisso de acreditar em Deus. Nasceu naquele momento uma obrigação moral de mostrar a nossa fidelidade. Como bebê, dependemos 100% dos outros, mas crescemos, começamos a entender, temos o catecismo, temos, digamos assim, todos os meios da comunicação de hoje que nos ajuda a crescer. Inclusive, uma expressão que tantas vezes eu uso também aqui nos estúdios da Rede Século XXI, o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se ama. Olha, quando nós conhecemos uma verdade, não podemos ficar de braços abertos. Ficaríamos com um remorso de consciência se a doutrina que entra na nossa inteligência parasse só na nossa inteligência. Pelo contrário, quando entra dentro de nós, é aí que nós aprendemos a fazer com que possa dar um fruto. Seja que nós sejamos crianças, seja que sejamos pessoas adultas, seja que sejamos pessoas idosas, quando talvez notamos que até as nossas forças físicas não batem com a nossa vontade de fazer isso e aquilo. Às vezes há pessoas que perguntam: padre, mas como é que podemos praticar obras de caridade como expressão da nossa fé, por exemplo, numa cama de dores?
num leito de sofrimento, oferecendo o seu sofrimento como um ato de amor. Quer dizer que a pessoa que não pode se movimentar, sair de uma cama porque está enferma, por exemplo, não quer dizer que ela não possa praticar uma obra de caridade. Exato. Ter a paciência, oferecendo o seu sofrimento pela conversão de si mesma, pela conversão de tantas outras pessoas. Gente, até o sofrimento se torna fonte de merecimentos espirituais. Entendeu? Tudo o que acontece no nosso dia a dia é um instrumento nas mãos de Deus para mostrar as nossas obras como uma resposta total da nossa fé. Então, para deixar claro para quem está assistindo a gente, padre, essas 3 qualidades que Deus dá gratuitamente, a vontade, a inteligência, a liberdade, elas devem ser desenvolvidas ou devem ser retribuídas a Deus através das obras de caridade? Sim, exato. São dadas exatamente para isso, para desenvolvê-la com as nossas obras. E, digamos logo, Renata, diante de uma qualquer obra de caridade que a senhora faz, que eu faço, pode ser até um sorriso para uma criancinha, nós nos sentimos bem. Uma obra de caridade não precisa ser um gesto grande, então, não, padre? Não. São pequenos gestos no dia a dia. Sim, exato. E faz tanto bem dentro de nós que nos estimula a encontrar logo até uma outra oportunidade para dizer no final de qualquer dia como é bom ter dado o meu tempo para Deus. Por exemplo, nesta época que antecede a solenidade do Santo Natal, quantas paróquias no mundo inteiro, não somente aqui no Brasil, né, estão programando um Natal mais feliz para famílias carentes. Um gesto de caridade, uma cesta básica, um brinquedo até usado, até com defeito. Quanta alegria nós estamos proporcionando para uma criança, para uma família. Aquela pessoa, por exemplo, que decide no dia de Natal fazer uma visita para aquela outra família onde tem um problema de tóxico, de droga, onde alguém está na cadeia, onde acaba de sofrer por um luto. Olha, são inúmeras, digamos assim, as oportunidades que se apresentam diariamente para justificar a nossa fé através das nossas obras. Agora, na época do Natal, fica mais visível, as pessoas se abrem mais às obras de caridade, mas é bom lembrar que elas devem ser praticadas o ano inteiro, né, padre? Sim, como seria bom, obrigado por essa colocação, como seria bom que o Natal acontecesse várias vezes, né? Gente, não vamos, pelo amor de Deus, não vamos dar bola ao consumismo, Porém, não custa nada, às vezes, durante o ano, abrir um armário, ver que tem aquele sapato que já saiu de moda, que ninguém mais vai usar. Não é necessário esperar que chegue o Natal, né? Ou uma roupa, os nossos filhos crescem, em vez de jogar fora, né? Vamos dar para alguém que está precisando. Isto é, a caridade não tem limite e não olha pelo relógio e nem pelo tempo que estamos passando. Sempre durante o ano somos chamados a praticar obras de caridade. A caridade é o tema central praticamente do programa aqui de hoje. E ela, junto com a fé e com a esperança, padre, são chamadas de virtudes teologais. Teologais, sim. O que é essa expressão? A palavra theos, em língua grega, significa Deus. Virtudes que nos relacionam diretamente com Deus. A fé, a esperança e a caridade. Interessante notar que a fé é a primeira das virtudes, somos feitos à imagem e semelhança dele. A esperança porque acreditamos em tudo que acontece, que vai acontecer também para o nosso bem, sobretudo na salvação eterna. E a caridade que é o fruto das nossas obras diárias. Inclusive São Paulo chega a dizer que destas 3 virtudes, uma mais importante do que a outra, porém no final do mundo ele diz esta expressão: não existirá mais a fé porque já estaremos na contemplação de Deus. Não existirá mais a esperança porque já estaremos vivendo a realidade celeste,
mas existirá ainda a caridade, o amor eterno para o nosso Deus. A nossa vida eterna será uma expressão de amor total para com Deus. A esperança é a espera em Deus, é isso? A esperança é espera em tudo que vai acontecer com fé, e que significa a realização completa da nossa vida. Por isso nós estamos aqui na Terra animados por estas três grandes virtudes, né, teologais, e acreditamos plenamente na expressão de Jesus, que até aquele copo de água que se dá para uma pessoa que está com sede tem a sua recompensa. Quando Jesus fala assim, ele disse até que os nossos cabelos estão contados, para deixar bem claro que nada passa despercebido diante dele. Então, gente, vamos com alegria dar uma bela resposta a Jesus, que conta com a nossa possibilidade, mesmo sabendo que somos pessoas limitadas, mas podemos manifestar todo o nosso amor e ele vai ficar muito contente. Olha, o tema do programa de hoje é Fé e Obras, que é baseada na carta de São Tiago. Você que está assistindo pode mandar sua dúvida, sua pergunta pelo telefone 19 3871 9620 ou pelo e-mail eclesia@rs21.com.br. Padre, o senhor falou que Deus conhece a gente, conhece cada fio de cabelo, Sim. Conhece também então os nossos pecados, quando Sim. a gente peca. Deus perdoa todos os nossos pecados, Padre? Sim. Nunca devemos duvidar desta característica de Deus. Que bela essa sua pergunta, que cai inclusive já dentro do ano do jubileu extraordinário, né, da misericórdia divina. Quando nós manifestamos o nosso arrependimento, por tão grave que seja o nosso pecado, nós descobriremos que a misericórdia divina supera a nossa fraqueza humana. Deus sempre, Renata, perdoa as nossas faltas quando nós mostramos o arrependimento e o bom propósito para não voltar ao pecado. Mas até o senhor está falando sobre a misericórdia de Deus, lá na Bíblia, em Marcos, no capítulo 3, versículo 29, está escrito que todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Sim. O que isso significa, Padre? Exato, e esta expressão citada por Marcos não é a expressão dele, é a expressão de Jesus, que todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Aí há vários, até amigos telespectadores, que perguntam, mas Padre Guido, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Para ter uma ideia, prezados amigos, um exemplo clássico que para nós padres, Renata, acontece e não poucas vezes. Na hora da confissão, alguém que chega a dizer, Padre, o pecado que eu fiz foi tão grave que nem Deus pode perdoar. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Porque se você faz uma afirmação assim, está colocando um limite à misericórdia de Deus, que pelo contrário não tem limites. Está duvidando de Deus. Está duvidando de Deus, exato. Portanto, gente, saibamos que por tão grave que seja o pecado, Deus estará sempre pronto com a sua misericórdia. Gente, é importante isso para evitar, em primeiro lugar, de explorar a bondade de Deus, né? Em segundo lugar, minha gente, acreditar que apesar de ser um grande pecador, Deus continua colocando a sua confiança na minha pessoa. Olha que bondade que Deus tem. Quer saber uma coisa, Renata? Dentro das iniciativas de Papa Francisco para organizar, digamos assim, os momentos mais belos do ano do jubileu extraordinário da Divina Misericórdia, nunca eu teria imaginado, no documento assinado por ele, que haveria também a indulgência plenária para que tipo de pessoas? Os presos. É a primeira vez, gente, em 2000 anos de história, que aparece um capítulo assim. Olha a bondade do Papa, que não quer excluir a ninguém. Fala, inclusive, até usar a palavra corruptos,
né? Se refere a outras pessoas que talvez vivem com uma falsidade ideológica, né? Ou com, digamos assim, uma hipocrisia até no rosto e no seu comportamento social. Mas olha o Papa diante dos presos, chega a dizer que quando um preso está verdadeiramente arrependido e se confessa dentro da cadeia, a porta com a qual ele entra na capellinha, digamos assim, talvez uma cela, mas que funciona como capela dentro de uma cadeia, ele ganha a indulgência plenária do ano da misericórdia. Até os presos, minha gente. O Papa não quer excluir a ninguém, porque todos nós somos, entre as palavras assim, vítimas da misericórdia de Deus. Por isso Deus nos acolhe de braços abertos e volta a sorrir, mesmo diante da nossa fraqueza humana. A gente ainda vai falar mais sobre o Ano da Misericórdia, sobre as indulgências plenárias, mas quando o senhor fala da bondade do Papa e de que todos serão perdoados, desde que haja arrependimento e confissão, Padre Guido? Sim, arrependimento é o propósito para não voltar ao pecado com a confissão sacramental, exato, né? Não esqueçamos que já estão sendo realizados, temos tempo, quase um ano, até o dia 20 de novembro do próximo ano, solenidade de Jesus Cristo Rei, encerrando o ano litúrgico, de ganhar a indulgência. Não esqueçamos as condições, né? Uma breve romaria, digamos assim, até na igreja, onde tem a Porta Santa, confissão sacramental, individual, participar da Santa Missa e oferecer a comunhão para o Papa, rezar a profissão de fé e passar pela Porta Santa, né? Já todas as dioceses já programaram, já abriram nestes dias as portas, né? Na minha diocese, na verdade, moro em Bauru, a Porta Santa vai ser aberta no próximo domingo, dia 20, né? Mas, em geral, no mundo inteiro já foram abertos domingo passado. O que é a Porta Santa, Padre Guido? É uma porta, sim, a porta da igreja, uma porta lateral, mas que ganha o título de santa porque entramos a fazer parte, o símbolo, simbolicamente, da misericórdia de Deus. Por isso é uma passagem que nos introduz na misericórdia de Deus. Nada melhor do que uma porta que se abre para nos acolher. Zé, ficou famosa no mundo inteiro essa imagem, nós mostramos aqui na Rede Século XXI essa imagem também, do Papa Francisco Sim. abrindo a Porta Santa na Basílica de São Pedro. Certo. E existe uma romaria, o senhor até comentava comigo, muito grande para Roma durante esse ano inteiro, para as pessoas passarem pela Porta Santa. Mas é bom lembrar que, para quem não puder viajar para Roma, existem portas santas abertas em dioceses do mundo inteiro. Em todas as dioceses do mundo, aliás, além da diocese, tem a catedral, né? Onde tem a Porta Santa, os bispos têm também a possibilidade de escolher algumas outras igrejas ou santuários próximos para lucrar esta indulgência. Por exemplo, na cidade onde eu moro, Bauru, o bispo Dom Caetano, além da catedral, escolheu o santuário, tem um santuário de Nossa Senhora Aparecida, muito frequentado, e que bom dizer isso, né? Pelos fiéis devotos de Nossa Senhora. Aquele santuário também se ganha a indulgência plenária. Mas basta passar pela porta para ganhar a indulgência? Qual que é o rito, Padre Guido? Não, que bom que você me pergunta. Primeiro temos que fazer uma boa e santa confissão individual, certo? Depois uma pequena romaria, certo? Até na igreja, para participar da Santa Missa e oferecer a Santa Comunhão, rezar a nossa profissão de fé, oferecer a comunhão para o Papa e, último gesto, passar pela porta. Não passar a porta assim, não. Aliás, todos os párocos já estão organizando as confissões para levar os fiéis em vários momentos durante o ano, certo? Para ganhar esta indulgência, que, é bom agora dizer, se pode aplicar para as pessoas vivas, como também para as almas do purgatório. A gente volta a falar sobre as indulgências, Sim. então.
E sobre a confissão, que é um tema tão amplo, né? Fica difícil de falar tudo aqui no programa, mas já tem um programa Eclésia que foi feito só sobre a confissão. Se você tiver alguma dúvida, quiser assistir, é só acessar o site rs21.com.br. Vai lá na página do Eclésia, tem um programa todo sobre confissão para você tirar suas dúvidas. Daqui a pouco a gente volta. Não se esqueça, participe pelo e-mail, pelo telefone. Você vai concorrer no nosso sorteio ao livro Eu Creio. São 3 livros hoje para todo mundo que participar do programa. Daqui a pouco a gente volta.